Oi, gente, boa noite. Hoje vamos ter uma live de consultoria e imagem. Só estou aguardando aqui a Fabiana entrar para a gente começar. Essa é uma live super interessante, com muitas dicas. Obrigado por vocês terem entrado, obrigado por já estarem conosco. Vai ser um sucesso. Só mais alguns minutinhos e a gente já começa, tá bom? A Fabi já entrou. Estamos aguardando, já ela vai aparecer. Aê! Boa noite, Fabi! Boa noite! Olha, Tá já dando muito estamos com reflexo algumas no meu pessoas óculos? aqui conosco, hein? Não entendi. Tá dando muito reflexo no meu óculos? Não! Essa é a verdadeira consultora de imagem. É isso aí. Vamos Tá testar ótimo, Fabi, aqui. como sempre. Eu tô bem aí para você também? Tá ótima. Então, tá bom. Acho que deu, né? Ó, já está, deu sim, tá perfeitinho. Já estamos com 7 pessoas nos assistindo. O pessoal tá curioso para saber o Tá que vai rolar chegando, tá aqui hoje. chegando. Tá chegando. Vamos esperar mais 1 ou 2 minutinhos, né? Porque daí o pessoal já estamos 19 horas em ponto. O pessoal entrou comigo uns 2 minutinhos antes. Tá empolgada, Fabi? Eu tô. Eu também tô. A gente já pode ir falando sobre o que a gente vai falar hoje, né? Com certeza. Vamos lá. O que você vai mostrar pra gente hoje? O que você vai falar? O que você vai Bom, apresentar? eu vou mostrar hoje um pouquinho, porque o assunto ele é muito grande, né? Ele tem muito, rende muito assunto sobre isso. Então eu vou falar, hoje a gente vai falar um pouquinho de como a noiva pode escolher o vestido ideal com base no que ela é, no Legal. biotipo, na cor de pele, que tipo de evento que ela vai fazer. Então, tudo isso a gente vai falar um pouquinho. Ô, Fabi, eu tô super curiosa e a minha cabeça não para, né? Já é minha terceira live. Eu posso dizer que eu já tô ficando sem vergonha, porque a minha cabeça vai girando assim. Eu formulo algumas perguntas antes, mas no decorrer da live vai me aparecendo umas outras perguntas junto com o pessoal que está assistindo e eu vou fazendo, É, tá? Então eu sempre aviso a pessoa que eu beijo, estou Eli. entrevistando. Eu sempre aviso a pessoa que eu estou entrevistando. Se por um acaso eu fizer alguma pergunta que não tiver resposta naquele momento, ou alguém fizer alguma pergunta do tipo que você não tiver a resposta naquele momento, não tem problema. A gente fica devendo a resposta e a gente entra em contato com as pessoas para dar essa resposta depois. Porque afinal de contas, a gente Combinado. não tem como saber tudo, né? Não, combinado, combinado. Não, num todo, vamos tentar responder o máximo que a gente conseguir, né? Sim, vamos, E vamos as que sim. ficarem, que a gente, de repente, que a gente passar, que a gente não conseguiu ver, a gente faz por e-mail depois. Beleza, perfeito. A gente já pode. Eu vou começar te perguntando algumas coisinhas. Eu tô só aqui procurando o videozinho. Deixa eu verificar se Ah, é das esse. imagens, né? Das imagens, é. Era para eu ter feito isso a hora que eu entrei e eu acabei dando oi para todo mundo que foi entrando. Deixa eu verificar. Acho que não é esse. Esse É também esse. faz parte, mas aí ele pode. Não, é sim. Ele já tá rodando aí, ó. É esse aí. A Raika fez toda a Vamos fazer montagem de tudo assim? que você foi mandando e ficou esse videozinho com todas as imagens que vocês fizeram juntas. Tá. Vamos lá. Eu acho que eu acho que as suas perguntas elas vão ser bem direcionadas, bem específicas, certo? Certo.
Então, vamos fazer o seguinte, o que que você acha de eu começar a falar um pouquinho sobre o que é o trabalho de consultoria? Perfeito. Pode Tá? começar. Faço as perguntas depois. Então, eu vou falar um pouquinho. Eu estou me formando esse ano como consultora de imagem e estilo pela Faculdade de Belas Artes. E o que uma consultora de imagem e estilo, o que ela faz, tá? Primeiro, a gente precisa entender, quando a gente fala sobre consultoria de imagem e estilo, automaticamente as pessoas meio que levam para o lado de tendência de moda, né? Falou de imagem e estilo, a gente vai falar de moda. E não, ele é muito mais além do que isso, tá? Quando a gente vai falar de moda, a gente está falando de uma coisa que é mutável, de uma coisa que passa, tá? E quando a gente está falando de estilo, eu estou falando de essência, eu estou falando de comportamento, eu estou falando de quem a pessoa é, tá? Perfeito, já então, amei. Essa é a grande diferença, tá? Então, para você ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Elas estão interligadas, mas elas não têm nada a ver com a outra. Então, o que a gente faz no trabalho de consultoria de imagem e estilo? A gente tenta resgatar a essência da pessoa, aprimorar o estilo sem intervir na personalidade, tá? Então, a gente tenta criar uma identidade pessoal. Esse é o trabalho da consultoria de estilo, tá? Então, aí tem gente que fala assim, mas eu não tenho estilo, eu não ligo para essas coisas. Estilo, você está transmitindo uma imagem, tá? Nós transmitimos uma imagem independente de qualquer coisa a todo o tempo. Você pensa que de 3 a 6 segundos, uma pessoa olha para você e ela tira as conclusões dela, com base no que ela está vendo em você, com base na sua imagem. Então, você ter estilo, você está transmitindo uma imagem. Você não ter estilo, você tem que entender que você também está transmitindo uma imagem. Entendi. Né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Tem gente que acha, não, eu não me ligo muito nessas coisas. Isso também significa alguma coisa. Então, tem que se ligar nessa parte também, né? É que normalmente quando a gente fala que alguém tem estilo, normalmente é uma pessoa que você bate o olho e você vê que aquela pessoa de cara já está transmitindo uma coisa diferente, normalmente, quando a gente define alguém com estilo. Mas alguém que, de repente, está ali no normal, a forma como ela se comporta, a forma como ela transmite, é um estilo. Pode ser comum, é um mas estilo. É um estilo. Perfeito. Tudo que a gente comunica, né? Tudo que a gente veste, tudo que a gente coloca de adorno, de tudo mais, tudo comunica alguma coisa, tá? E essa imagem que a gente transmite, ela é muito poderosa, Gra. Dependendo do momento onde você está, do que você está fazendo, se você precisa, de repente, estar numa reunião importante, ou você precisa se apresentar para uma entrevista de emprego, tudo aquilo que você está ali no momento, ela vai transmitir alguma coisa sobre você. Então, é muito importante. A gente, como consultora, quando a gente consegue coordenar os traços físicos, com cores, formas, formatos, a gente consegue desenvolver isso trazendo uma harmonia e a gente atinge a expectativa visual. Quando eu falo de expectativa visual, não é que tá um barulho aí, tá tudo bom? Dá pra ouvir? Eu ia te perguntar isso agora, se você tá ouvindo. Não, eu tô ouvindo. Mas tem algum eco para você, alguma coisa? Tá tudo bem? Não, para mim tá tudo bem. Então, ok, pode continuar. Então, voltando. Essa expectativa visual da pessoa que olha pra gente, aí você fala, eu tô um pouco me ligando porque estão falando de mim. Mas isso acontece inconscientemente. A pessoa, vamos dizer, eu vou usar a palavra julgamento, porque é mais ou menos o que a gente faz. Ela vai te julgar independente de qualquer coisa. Isso é natural, isso é do ser humano, isso é nosso. Tá? Então, quando a gente consegue harmonizar tudo isso, naturalmente a gente vai desenvolver na pessoa uma autoconfiança, tá? Uma autoestima e, acima de tudo isso, uma credibilidade. Você vai transmitir uma credibilidade.
Que Então, ótimo. todo esse trabalho, fora que vai te valorizar. Em tudo que você for fazer, vai te valorizar. Tanto aparentemente, tanto no que você está querendo transmitir, a seriedade, ou no momento que você tiver, vai te trazer credibilidade e autoconfiança, é natural, quando a gente faz esse trabalho, você desperta isso na pessoa. Então, basicamente, esse é o trabalho que a gente faz. E me Agora fala você uma pode coisa, começar. Fabi. Vou começar já que eu já estou aqui, cabecinha funcionando. Beleza. É comum, tanto mulheres noivas, noivos, que já têm o seu estilo próprio, que a gente já é aquela pessoa que a gente bate o olho e vê que ela tem um estilo, te procurarem os teus serviços, ou normalmente procuram mais os serviços aquelas pessoas que não têm a menor ideia, que não tem muito aquele negócio de ter esse estilo, de falar assim, putz, eu vou combinar isso com aquilo, eu vou criar uma imagem minha. Como que é? Como que o pessoal te procura? Geralmente as noivas me procuram quando elas são voltadas para o lado de moda. Só que aí quando elas entendem o que é o processo, porque aquilo você vai levar para a sua vida. Imagina que depois que você faz um processo de consultoria, você chegar numa loja e você olhar os modelos, você já saber qual é o que te favorece, quais são as cores que te favorecem, que tipo de acessório que você pode usar que te favorece. Então, tudo isso, imagina que quando ela for escolher o tipo do vestido de noiva, ela já vai saber o que favorece ela, dependendo num busto, num braço, até para escolher a paleta de cores do casamento, ela vai saber fazer. Então, assim, quando elas me procuram, geralmente elas procuram porque elas não têm base do que é ideal, não sabe o que é bom, qual que é o formato ideal do corpo, não sabe quais são as cores que favorecem. Então, é esse o momento em que elas me procuram, geralmente, né? Era essa a sua pergunta, né? Por exemplo, E se ela já assim. tem um estilo próprio, né? Você falou. Não, eu fico imaginando assim, por exemplo, chega uma noiva para você e fala assim, eu tenho tal vestido em mente e é esse o vestido que eu quero. Só que de repente você olha o biotipo dela e você vê de cara que aquele vestido não combina com o biotipo dela, com o perfil dela, com o estilo dela. Como você faz? Porque se ela tá te procurando, significa que ela tá se abrindo a uma opinião. Você consegue ser sincera a esse ponto de falar isso para ela? Porque é uma situação delicada, né? Não, na verdade, nada a gente vai falar assim que não pode, né? A gente vai usar, evita, é bom você evitar. E isso aqui vai te favorecer. Você lembra quando eu falei para você que o branco não te favorecia? Sim. E você falou para mim assim, mas eu adoro o branco. E não tem problema, não tem problema nenhum, entendeu? Aí o que eu falo para você? Gra, você pode usar o branco, só que aí você pega um colar dourado com uma pedra verde, com uma pedra azul, entendeu? E a mesma coisa com a noiva. No branco que não me valoriza. Sim, mas com a noiva ainda é mais fácil esteticamente. Por quê? Sim. Quando a gente analisa o corpo, né? E ela faz questão, por exemplo, uma noiva que tem muito quadril, mas ela olhou todas as fotos da vida, da pastinha dela lá do Pinterest, tá cheio de vestido sereia, modelo sereia. Esse tipo de vestido não favorece quem tem o quadril largo, certo? Então, em último caso, eu vou colocar essa noiva dentro de um vestido sereia e vou colocar ela dentro de um que favoreça o corpo dela. Automaticamente, visualmente, ela já vai entender o porquê. Um dos passos da análise cromática que a gente faz, quando a gente faz consultoria, é esse passo de você mostrar o que te favorece ou não nas cores. É mágico assim na hora, porque você começa a colocar todas as cores na frente da pessoa, e aí ela mesmo começa a ter a noção do que aquilo traz de luminosidade para o rosto dela, o que favorece e o que não favorece.
né? As cores, elas são poderosíssimas, os formatos, eles são poderosíssimos. Se você harmoniza tudo isso, dá certo. Se não, você pode colocar coisas, colocar formatos ou sombras no seu rosto que não vai te favorecer em nada, Ô, né? Fabi, mas Então a gente tem... no caso de noivas, a gente não normalmente casa-se de branco. Então, Sim. Favorecendo ou E não, normalmente vai ser isso. Muda-se pouco, às sim. vezes um rosé, às vezes um azul que passou aí no nosso videozinho, mas normalmente é o branco. Então, eu acredito que você, junto com essa análise com a noiva, e acho que é muito importante, a gente está falando bastante da noiva, mas acho que é muito importante o noivo também, porque às vezes os homens pecam, né? No exagero. Sim, a gente entra nessa parte também. Ele faz toda a parte do processo também, com certeza. Exatamente. Acho que o casal, e além de tudo, eu penso, me corrija se eu estiver errada, eu acho que por mais que o casal, ela tenha o sonho de estar de uma forma e ele de outra, eu acho que nesse dia o casal tem que dar uma harmonizada. Eu tô errada no visual? Cortou bem na hora que você falou, nesse dia o quê? O casal tem que dar uma harmonizada no visual nesse dia? O que você acha disso? Ou não tem nada a ver? Ele pode vestir o que ele quiser e ela vestir o que ela quiser? Não, não. É o que eu falei para você. A gente pode até... O noivo quer vestir um estilo e a noiva quer vestir outro. Quando a gente coloca isso para os dois olharem aquilo visualmente, olhando, ou a gente faz uma fotografia e apresenta, automaticamente você percebe que não tem harmonia naquilo, né? Então, o que a gente faz? Dentro do gosto, dentro do que eles preferem, a gente tenta trabalhar de uma forma que favoreça ele de algum jeito, né? Por exemplo, o noivo quer casar de marrom. Não é um hábito a gente colocar um marrom inteiro no noivo, né? Mas a gente pode adaptar aquilo que ele gosta numa gravata, numa parte, num blazer, numa calça, num suspensório, e de repente trazer, né, o que ele realmente gostaria de usar. Então a gente tenta trabalhar. Estive num casamento. O que é bonito. Eu acho que há 3 anos atrás, ou mais, não me recordo. E que o noivo escolheu, pena que ele não tá me assistindo, senão ele ia ficar orgulhoso de eu estar falando dele. Eu nunca tinha visto, mas ele escolheu um terno de linho, bege bem clarinho, não chegava a ser branco, não chegava a ser off-white, um begezinho mesmo. E com umas listrinhas assim, bem, eu acho que era do tecido, não chegava a ser listras, mas um pouco marronzinha, tanto que o sapato dele, o cinto, eram marrons. E eu achei que ficou assim, de uma elegância, sabe? Ficou, exatamente. Eu nunca tinha visto. E foi como foi. Era para ter sido no jardim, infelizmente choveu e teve que ser dentro do salão. Mas assim, tinha tudo a ver com aquele lugar, aquele espaço lá fora. Acabou sendo no salão, não ficou feio. Claro que não era o que eles esperavam. Tem que ter esse plano B, né, para quando vai se casar fora. Mas eu achei que ficou muito lindo, ficou muito elegante. Ficou assim sensacional e acabou combinando com ela. Já tive num outro casamento em que a noiva super bonita, só que ela é baixinha e dava a impressão de um pouco gordinha. Ela colocou um vestido que deu a impressão que ela estava mais gordinha. Então, isso acontece muito. Acontece, né? É uma pergunta muito. Tem então, toda essa análise, né? Da gordinha, da magrinha, da comprida, da alta, da baixa. A gente pode entrar um pouquinho no estilos de corpo, que aí dá para falar um pouquinho de cada um, tá? Legal. A gente faz a análise corporal, a gente chama de biótipo ou biotipo, e a gente classifica o estilo de corpo em 5 tipos. Geralmente, você mesmo em casa, você olhando no espelho, você consegue já ter uma ideia de como é o seu corpo, né? A gente chama corpo tipo ampulheta, que é aquele corpo que ele é largo aqui em cima, ele é largo no quadril, mas tem aquela cinturinha. Certo? Esse é um tipo de corpo. Tem um corpo que é o tipo triângulo, que é no formato de um triângulo. A pessoa é fina aqui em cima, chega no quadril, dá uma largada. Certo? Aí a gente tem o triângulo invertido,
que é o contrário. A pessoa, ela é larga de ombro e chega na parte do quadril, ela dá aquela afinada. Certo? A gente já falou de 3. Agora a gente vai falar do 4. Tem o estilo retângulo, que é aquela pessoa que ela é meio reta, assim, sabe? Ela não tem muita curva. Que também, aparentemente, você consegue visualizar já aquele tipo de corpo. E o último estilo, que é o oval, que é aquele corpinho mais com curvinha, tá? Esses são os 5 tipos de corpo que a gente trabalha. Então, assim, rapidamente, o que a gente faz? No ampulheta, que é aquele que eu te falei, largo em cima, largo embaixo, de cintura. Tem que você dá uma valorizada no ombro, você pode usar um decote canoa, tudo isso que, né, vai dar uma evidenciada. Há um detalhe, essa é uma dica para todo mundo. Tudo que você tem que sobressai no seu corpo, que traz... a gente bate o olho e leva o olhar direto. Por exemplo, um seio farto, um quadril farto. Tudo que você coloca que evidencia essa parte que você tem a mais é o que vai chamar atenção onde você chegar. Então, o truque é você sempre trabalhar ao contrário. Eu tenho um busto muito grande, eu vou colocar, eu vou vestir, né, tudo que que vai evidenciar o meu quadril. E se eu tenho um quadril largo, eu vou trabalhar o quê? Tudo que vai evidenciar a minha parte de cima. Tá. Esse é o segredo, tá? Visualmente... Nossa, tô adorando, Fabi. Tô adorando. O pessoal também tá falando que tá adorando. Visualmente, quando a gente bate o olho numa pessoa, é inevitável. E às vezes a gente briga. Por exemplo, a gente tá numa roda de amigos. Chega uma moça que ela tem o busto muito grande e ela caprichou ali, ela colocou um colar que vinha fazendo uma seta pro busto, colocou uma super blusa decotada. Qual é o primeiro lugar que você vai olhar? Você vai olhar nos olhos lindos dela? Não. Não, você vai ter o olho direto na parte do busto. E a mesma coisa que acontece com a noiva, né? A mesma coisa. Então, com base nesses corpos que eu falei, aí tem as dicas. Você evidencia o ombro, evidencia o quadril. Você quer ficar maior, você tem que puxar uma cintura mais para cima, para você parecer que você tem a perna mais comprida, ou o vestido, a parte da saia mais comprida, para mostrar que você é um pouco mais esbelta. Isso aí vai das táticas de cada um. E para cada Fabi, tipo de corpo... Oi? E me fala uma coisa. Essa profissão é uma profissão nova, né? Porque o meu primeiro casamento, há muitos anos atrás, não se ouvia falar isso. E eu tô achando sensacional. Não, na verdade, ela não é uma profissão nova, não. Ela, na verdade, começou-se a dar mais valor agora, né? Porque a gente começou a entender o impacto visual que a gente causa no meio que a gente tá, não só para as pessoas, mas no meio, né? O quanto isso é importante, principalmente no mundo corporativo, principalmente para as noivas, porque você precisa estar numa harmonização bacana para você fazer um ensaio fotográfico muito bom, para você ter recordações muito boas, para você poder lembrar daquele momento, né, com alegria. Imagina que daqui, às vezes, eu falo assim, o vestido de noiva, se você não tratar ele da forma correta, você vai acabar se fantasiando de noiva. Isso é um perigo mortal. Tem gente que se fantasia de noiva, porque não tem estilo nenhum, por exemplo, para vestir um vestido de princesa, porque a pessoa é gótica no dia a dia. Ela tem um estilo mais retraído. E aí, no dia do casamento, as pessoas vão lá, né? A mãe, vó, família, madrinha, não sei o quê. É sua chance. Você tem que... Quando você vai poder se vestir de princesa? Mas nem é o estilo de princesa dela. E aí, daqui 10 anos, ela olha aquele álbum de casamento e fala: como que eu tive coragem de vestir desse jeito? Ela não se encontra, ela não se acha. Né? Então tem que tomar muito cuidado, porque a escolha do vestido, ela conta uma história. Quando eu vou analisar uma noiva, eu não olho só para a aparência dela, eu preciso entender quem ela é, qual que é a história dela,
né? O que Fazer que é uma aquela análise do pessoa? perfil, né? Do perfil e comportamento. E Assim, comportamento. Minha amiga casou ano passado em outubro, a Letícia. Nem sei se ela tá vendo a gente. Ela é uma pessoa super descontraída e moleca. Ela botou um All-Star e casou de tênis. Porque aquilo, ela sustentava aquilo. Aquilo era ela. essa Se eu quisesse fotinho do colocar tênis um. é dela, por um acaso? Não, não é. Ah, Mas foi um estilo. O dela ainda foi um All-Star de cano alto. Foi super estiloso. nossa, que legal. Mas ela sustentava essa imagem, você entendeu? Não é Aham. porque eu não vou fazer do meu vestido de noiva um momento em que, tipo assim, eu nunca usei, vou usar para ver como é que é. Não, né? Tem que ter todo esse cuidado. Tem que ter a ver com você, com a sua personalidade, né? Sim, exatamente. Ô, Fabi, então me fala, a primeira coisa que você, como consultora, analisa é o tipo de formato de corpo que a noiva tem. Na verdade, o trabalho que eu faço como consultora de imagem para uma pessoa pra análise pessoal, vai ser o mesmo que eu vou fazer para a noiva. Então, no Tá, final de uma consultoria, ela vai receber um dossiê, é o que eu falei, ela vai poder levar isso para a vida inteira. Porque é a mesma análise que eu faço pessoal, eu vou fazer para a noiva, só que para a noiva direcionada para o assunto noivas, né? é o A gente assunto vai fazer vestido de direcionada noiva. para isso, para tudo que favoreça ela, desde o véu até a maquiagem, até tudo. Entendi. Tudo que Então, mas eu favoreça digo ela. assim, então você vai fazer uma análise geral, não tem primeiro, segundo ou terceiro. Você vai analisar o tipo de corpo dela, você vai analisar o tom de pele, você vai analisar Isso. o biotipo, você vai analisar o perfil, você vai fazer como um Ó, mais ou todo. menos, eu vou falar para você mais ou menos na ordem como que funciona. Primeiro Tá, a gente faz uma entrevista, tá? A gente começa com uma entrevista que é para entender todo esse momento que eu te falei. Quem é a pessoa, com quem eu estou trabalhando, como ela é, o que ela gosta. A partir dessa entrevista, a gente passa para uma análise. Aí eu passo para análise do físico, tá? Depois a gente passa para uma parte que se chama visagismo, que é a parte de harmonia do rosto, tá? ah, legal. Essa é uma parte muito importante, não só para a noiva, para todo mundo, tá? Porque de repente, eu não lembro, eu não sei se vocês lembram quando tentaram colocar a Ivete loira. Ah, eu não lembro. Ela estava promovendo uma marca e colocaram a Ivete loira num dia e no outro, ela já não estava mais, porque ficou Ah, eu lembro de tinta de horrendo. cabelo. Exatamente. Uhum. Tentaram deixar ela loira. Não, 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 não deu. Deu uma olheira nela, ela envelheceu uns 10 anos. Passando isso para a noiva, a gente, eu vou fazer isso para a vida dela, mas que vai servir também, né, para a parte do casamento. Depois dessa análise, aí a gente entra em que tipo de penteado que vai favorecer, qual é o tipo de joia que vai favorecer, a maquiagem que vai favorecer. Tem umas fotos passando aí que tem uma metade de um rosto, o mesmo rosto, que a única diferença dessa maquiagem é um lápis mais delineado no olho e o outro mais clean. Desse lado aqui, a mesma pessoa, parece que a pessoa tem tipo 40 anos, e desse lado parece que a pessoa tem 20. Então, é um detalhezinho, só um olho mais puxado causou essa impressão, um sombreado maior. Então, tudo isso a gente vai trabalhar. Depois do visagismo, que é a parte do rosto, a gente vai fazer a parte de coloração pessoal. E aí a gente vai descobrir as cores, e aí tem noiva que pira, porque a gente fala para a noiva que o branco não vai favorecer ela, mas se ela usar um off-white vai ficar melhor. Não tem problema. Vai casar de branco do mesmo jeito e a gente vai trabalhar os adornos e tudo mais, um véu bacana e vai, mesmo que não favoreça. A gente vai sempre dar um jeito, porque o branco é a paixão nacional, né? Não tem jeito. Com certeza. Ô, Fabi, feita essa análise toda. Ah, uma outra pergunta. Agora apareceu os véizinhos, véuzinhos. Nossa, me confundi agora. Como que é isso? Como que define isso? Como que você sabe o que fica bom na cabeça de uma, na cabeça de outro?
eu acho que é uma parte que deve ser meio O difícil de véu, escolher. sim. O véu é uma parte super estratégica, né? Porque o véu, ele pode deixar a pessoa mais alta, ele pode deixar a pessoa mais baixa, ele pode alargar a pessoa, ele pode afinar a pessoa. Então, tudo isso também é um jogo gigantesco de estratégias, né? Para se trabalhar. Você quer que eu passo rápida? Você quer conhecer os tipos de véu? Ai, eu tô curiosa. Será que o pessoal quer? Eu acho que você pode falar rapidamente. Ou eu posso falar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, são 7 tipos. Uau! 7 tipos. Bastante. E todos eles têm uma função estratégica dentro do contexto da noiva. Então, acho que se a gente for entrar, a gente vai se alongar muito. A gente pode fazer um dia. A gente Isso. pode fazer um dia, A gente pode né, verificar quantas específico. noivinhas estão interessadas nesse ponto específico. E aí a gente faz uma Sim, outra falando só disso, que é tem muita coisa para falar, né? muita, tem muita coisa. Eu Porque queria que você, e eu queria que você tudo é falasse, muito legal. eu queria que você Pode falar. falasse da análise do noivo. Como que é feita essa análise? Da mesma Bom, forma como análise faz da mulher? da mesma forma, da mesma forma. E aí, na verdade, a única coisa, não muda muita coisa, né, na parte do noivo. Porque pode ser, por exemplo, que o noivo, quando ele faça uma análise cromática, seja diferente da noiva. Isso pode ser bem provável que aconteça. De repente, as cores que favorecem ele não favorecem ela, tá? Mas a cartela ela é muito ampla, a gente pode navegar nesse universo de cores e trazer harmonia. É o que eu te falei, é tudo um jogo de muita estratégia, é tudo um jogo muito estratégico, onde a gente descobre o que favorece o que favorece um e o que favorece o outro também, né? A análise cromática ela é muito legal, porque quando que você imagina que você pode usar, por exemplo, verde e roxo, duas cores totalmente absurdas. Só que a nossa compensação visual, ela é agradável, porque porque já foi feito um estudo, já foi feito uma análise que trouxe esse resultado para a gente, do que o nosso olho entende como harmônico ou não. Então, o noivo, na verdade, infelizmente, ele é estatístico, ele vai só quem é o principal sempre vai ser a noiva. A gente sempre vai fazer. Lógico que a gente vai favorecer o noivo também, mas na verdade o que a gente quer favorecer é sempre a noiva. E é muito legal essa jogada de homem e mulher, né? Esses dias eu recebi um meme e o cara comunicando os padrinhos dele, olha, a gente vai querer todo mundo de gravata azul royal. Os caras, não, beleza, já só ir, tamo junto. Aí manda para as mulheres, você é louca, amiga! Eu fico gorda de azul, eu fico muito magra, não me cai bem e não sei o quê. Mas, na verdade, essa escolha, inclusive, da cor dos vestidos das madrinhas, tem tudo a ver em favorecer a questão da noiva também, né? Isso harmoniza na questão na hora das fotos, para fazer uma foto legal, uma foto diferente. Tudo isso se conversa. E tudo isso dentro da consultoria ela vai conseguir entender e ela vai conseguir realizar de alguma forma. Por isso que é legal. Que antigamente não tinha essa harmonização, né? A gente deixava Nenhuma. padrinhos e madrinhas à vontade. Agora, hoje em dia, quando você olha, pelo que eu pude perceber, não sei se estou errada, é uma cultura que veio de fora dos Estados Unidos, do pessoal ter essa harmonização de madrinhas. Muitas das vezes preferem até que seja o mesmo tecido e deixam à vontade para que cada uma faça o seu modelo, que daí também seu modelo, eu acho sim. bacana, porque aí cada uma faz o modelo que favorece ao seu corpo, né? Sim. Então, essa questão também ajuda quando você faz a consultoria, porque você descobrindo quais são as cores que te favorecem, você consegue abrir, por exemplo, cada uma pode fazer o seu estilo de vestido, só que você vai dar uma paleta em que elas podem brincar com aquelas cores, entendeu? Você não precisa ser engessado somente em uma cor, em um modelo.
Você pode trabalhar uma paleta de cores que vai favorecer quando entrar naquele contexto de foto, que é o que vai aparecer legal. Mas você não precisa dar uma opção só de cor. Você pode, dentro daquilo, né, que já foi estudado, que a gente vai estudar junto e que a gente vai descobrir junto, o que você pode trabalhar que vai ser legal. O que importa é a harmonização, né, Fabi? Estando harmonizado, o negócio vai ficar Principal, bonito, né? principalmente. E fala outra coisa. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Cabelo. Maquiagem você já falou, que a maquiagem também tem que combinar com o seu estilo de rosto, com o seu tom de pele. E o tipo de cabelo, também tem essa consultoria para o tipo de cabelo que fica melhor no teu rosto, no teu biotipo? Tem. E entra naquela parte do visagismo que eu falei para você, que é onde a gente estuda a harmonização na parte do rosto, né? Tudo isso também, a parte do cabelo, entra muito na questão dos modelos de vestido, que também são classificados. A gente também tem estilos de modelo. Eu vou falar para você rapidamente, são 1, 2, 3, 4, 5, que são os mais clássicos, os mais usados, principalmente aqui no Brasil, que é o império. O tipo império é aquele que começa, demarca o busto e debaixo do busto já desce o vestido. Ele é um modelo império. Independente se ele tem uma manga, se ele é tomara que caia, se ele tem as duas mangas, mas ele tem esse tipo de caimento, tá? Aí tem o tipo, vou falar rapidinho para a gente não ficar muito nesse assunto. Tem o evasê, que é o A, que é aquele formato que já desce logo de cima, ele forma um A. É bem esse formato, então por isso que a gente chama de evasê e A. Tem o estilo sereia, né? Que é aquele que ele vem mais justinho até a parte do quadril. Depois ele já vai dando... Aí, mostrou bem ele agora, ele tá passando agora, o sereia. O princesa, que é o clássico, o queridinho das noivas. E o reto. Ele parece uma coluna, ele é o reto, tá? Então, ó, por exemplo, pra gente mexer com questão de cabelo e de tipo de vestido, eu sei que quem tem o corpo, que é tipo um triângulo que a gente falou, que é mais fino em cima, e tem um quadril mais largo, a gente vai colocar um vestido nela que é o evasê, certo? Que é o tipo A. Então a gente já sabe que ele fica legal nesse vestido. Quem tem aquele corpo retão, que não tem curva, ele é todo reto, também fica legal colocar um evasê, porque ele vai dar um formato na cintura, você entendeu? Tudo estratégico. Ele vai fazer uma cintura onde a pessoa não tem e vai abrir, vai dar uma impressão de um quadril largo, coisa que a pessoa não tem. Então, tudo isso é a parte estratégica que a gente trabalha. E aí entra a questão. Tudo tem que ser analisado, né? Qual é a estação do ano? Aonde que vai ser o casamento? Que Eu ia tipo te de casamento? perguntar isso agora, era a próxima pergunta. O casamento no campo, na igreja, na praia. Como que fica isso? Nossa, eu fico imaginando, deve ser muito difícil harmonizar tudo isso com o que a noiva quer, porque às vezes ela quer uma coisa e você vai chegar para ela e vai falar assim, tá, mas esse tipo de vestido que você quer pode até combinar com o seu biotipo, mas não é um tipo de vestido que vai combinar com o casamento na igreja. É um tipo de... Nossa, deve ser muito difícil, Fabi, me conta isso. Então, na verdade, é bem engraçado, né? Porque com o Pinterest, que é aquela plataforma onde você tem imagens que você pode guardar, né? Imagens de tudo na vida, ela é muito rica nessa questão de materiais para noivas. Então, a noiva já vem com a pasta dela lotada. E aí, para a gente ficar mais louca, você vai ver que não tem o mesmo estilo de vestido. Tem 200 tipos de vestido. Cada um para um corpo diferente, e que não é o dela. Mas, enfim, por isso que a gente descobrindo qual é o tipo, né? O tipo de corpo, a parte de coloração e tudo mais com a consultoria, já dá para eliminar metade da pasta. E ela já vai começar a entender quais são os tipos, né? Eu vou responder a sua pergunta e eu já vou colocar uma questão que é importante também. Geralmente, quanto tempo antes a noiva deve procurar o vestido? Começar já a trabalhar na procura do vestido, certo? Geralmente, a gente indica que seja de 8 meses
De 8 a 10 meses antes do casamento. 8 a 10 meses antes do casamento. Que ela já procure, comece a fazer o trabalho de procura do vestido, né? Agora, então, ela tem que, pelo menos um mês antes, procurar você para consultoria. Nesse mesmo período. Nesse mesmo período, tá. Nesse mesmo período. A gente entra com a consultoria logo no começo, quando já começa o processo de busca do vestido ideal, tá? Aí você falou como que a gente faz... depois que você começa o processo de busca do vestido, tá? Aí você faz a análise do que te favorece. Aí você tem que escolher... antes de você sair para começar a experimentar muitos vestidos, é bom que você saiba o seguinte: você já tem que ter em mente, antes de procurar os vestidos, olha só, antes de sair provando vestidos, o que você já tem que ter em mente? Qual que vai ser a estação do ano do seu casamento? Isso é muito importante. Seu casamento, isso, bem atenção, hein? Você tem que saber antes de começar a procurar o vestido. Em que estação do ano vai ser o seu casamento? Seu casamento vai ser outdoor ou vai ser indoor? Tá, né? Vai ser lugar fechado ou vai ser ao ar livre? Onde que vai ser a recepção do seu casamento? E quanto você pode desembolsar investindo no seu vestido? Essas são umas perguntas importantíssimas que você já tem que saber antes de começar a procurar o vestido, tá? Aí a gente, com base nisso que eu te falei, aí a gente começa o desafio que você falou. Aonde vai ser? Aí a gente tem diversas dicas, diversas formas estratégicas. Na parte que é o verão, tem que ser aquele vestido mais fluido, ele tem que ser um vestido mais leve, ele não pode ter muito brilho, mas a noiva gosta de brilho, mas a gente também dá um jeito, a gente, de repente, usa pérolas. Tem todo um estilo. Se vai primavera, outono a gente já pode começar a trabalhar as mangas, né? Aí depende, tudo vai depender. Tem aquele questionário que eu te falei, ele já vai dar um jeito de responder várias outras perguntas com relação referente ao vestido. Você tem esse questionário pronto, tipo um briefing que você já pede para a pessoa responder, ou você mesmo vai fazendo e já vai analisando isso oralmente? A entrevista para consultoria de imagem, às vezes ela dura mais que um dia, só para você ter uma ideia. Porque na entrevista a gente parte para o briefing também, entendeu? Então, essa entrevista ela tem que ser muito completa. Eu tenho que entender sobre a pessoa, a noiva como pessoa, e a noiva como noiva mesmo. O que ela quer, como vai ser. Então, eu já saio com o briefing completo depois da entrevista. E aí a gente tem todas as informações. O que está mostrando agora, eu acho lindo, maravilhoso. Aliás, tem vários, né? Você e a Raika foram, assim, excepcionais. Acho que você que escolheu tudo, né, Fabi? Foi excepcional. Olha, essa maravilhosa. Tem uma mais linda que a outra. Bom, então, esse é um tipo de vestido, esses que estão passando agora, eu coloquei eles justamente eles estão divididos por tópico. Esses vestidos aí são vestidos de noite. São vestidos para casamento. Esses aí são arranjos, tipos de arranjos de cabelo, né? Que tem tudo isso. Qual é o acessório que você pode usar? Hoje em dia tem milhares. Olha, o que combina. Olha que estiloso essa da parte. Mas não é todo mundo que sustenta essa, né? Tem noiva que não quer casar de branco, quer casar de preto. Olha essa de azul, que maravilhosa. Essa de azul é maravilhosa. Tudo vai do estilo. Por que não casar de preto? Pode, não pode? Claro que pode. Depende do estilo da pessoa. Se ela vai sustentar aquilo. Se não vai ficar forçado. Se não for ela, a gente vai trabalhar um jeito. Por que não casar de tênis, de botinha? Não tem problema. Desde que seja, né? Desde que seja o estilo da pessoa. A questão do véu. A foto da praia tem um detalhe muito importante. Na verdade, estão uma infinidade de detalhes, né? Olha que lindo o plus size. Tem como colocar uma noiva, olha uma mais velha, né? Já com uma idade avançada. Pode? Claro que pode. Tudo pode. Mas tem que ser estratégico. Tem a foto que vai passar agora, que é a parte da praia. São detalhes
muitos detalhes que a gente tem que trabalhar. A gente pensa em praia, a gente pensa logo no, olha o cabelo dela, ela tá com um detalhe, a coroa dela é natural, são flores naturais. Como é que A você vai foto usar flor anterior. natural no sol? Fala. Como é que você vai usar flor natural no sol? A gente tem que pensar tudo isso. Os buquês e os arranjos, eles são todos conservados em geladeira. Se for dependendo do lugar, ele não vai sobreviver 1h30. Aí você vai ficar toda caindo, vai ficar feio. Então, tudo isso tem que ser estratégico. Por Olha mais que o aqui, local Fabi, peça. uma pergunta aqui bem interessante. É ruim pedir para as madrinhas todas irem de preto junto com os padrinhos? O noivo iria de que cor? Se é ruim pedir, É. não, de forma nenhuma. E a gente tem visto muito, muito, muito. Aqui no Brasil não, mas casamentos fora, onde as madrinhas estão de preto, e fica muito bonito também. No caso do noivo, não tem problema nenhum. Ele pode vestir de preto, ele pode caminhar entre as cores que sejam mais escuras, um cinza, chumbo, com uma tonalidade de um rosé, de repente, nos detalhes. Tem toda uma estratégia na harmonia das cores, mas tudo pode, tudo pode. É o Se que a eu falei. noiva, respondendo a pergunta da Tati, se a noiva quer as madrinhas e os padrinhos de preto, nossa, tem uma infinidade de cores aí, pelo que eu tô imaginando aqui na minha cabeça, para o noivo ir. Até esse noivo que eu te falei que eu fui num casamento, amigo meu, que tava de begezinho bem clarinho, ficou bem bonito. De repente, um rosé, que nem Fica você falou. lindo. Fica Um terno sensacional. off-white com a gravata preta. E o sapato preto. E o terno Exato. off-white. Fica lindo. Super bonito, exatamente. Tenho mais Tudo perguntinhas para pode. você, Fabi. Deixa eu ir Pode perguntando mandar. para o pessoal não ficar aqui na dúvida. Por exemplo, uma você já perguntou, que é quando deve contratar. Então, você falou um período de 8 meses por aí do casamento. Isso, de 8 a 10 meses o ideal, para você não passar apuro. Tá, outra coisa, a consultoria é presencial ou online? Das duas formas. Principalmente agora, depois com essa questão do coronavírus, ela pode ser feita online sim. O que a gente faz? A gente começa em algum momento vai ser fundamental que a gente se encontre, né? Porque a consultoria, ela, pelo menos a parte que eu faço, para tornar ela muito mais humana, um atendimento mais humanizado, a gente tem que ter esse contato, a gente tem que ter essa troca de energia, sabe? Pessoal. Então, a gente pode sim iniciar o trabalho online, tá? Em algum momento aí sim a gente vai fazer o presencial. Tem uma parte essa é uma parte da minha consultoria que eu faço, não são todas as pessoas que fazem isso. Por exemplo, eu já estudei qual que é o biotipo daquela pessoa, eu já entendo quais são as cores da paleta dela. Para iniciar o trabalho, para ela ter uma ideia, por exemplo, uma pessoa que nunca, você imagina, você nunca vestiu um vestido de noiva nem por brincadeira, agora você vai começar porque vai ser o seu casamento. É difícil você ter essa ideia, até de você se visualizar dentro de um vestido, né? Para quem já usou o vestido de noiva, quando você coloca, começa a fluir ideias, você começa a se ver de outra forma. Então, o que eu faço? Depois que eu já entendi qual que é o tipo, qual que é o estilo, eu levo até a minha noiva, ou a gente marca um encontro, ou pode ser um domingo, de repente é difícil durante a semana para ela, aquelas pessoas que trabalham, não tem como ficar indo provar vestido. Eu vou levar para ela de 2 a 3 tipos de vestido que vão favorecer dentro do que a gente já estudou, para ela começar a ter uma ideia do que ela vai buscar, para ela ser mais assertiva, para não demorar tanto tempo. Beleza. Então, eu levo para ela.
Então, a melhor coisa, a melhor consultoria, até porque não vai acontecer um encontro só, é presencialmente, né? Porque vocês vão estar discutindo até que se acerte o tipo ideal de vestido para ela, o cabelo, a maquiagem. Sim. Tem uma outra pergunta que a pessoa perguntou assim: a consultoria acontece até o momento em que a noiva subir ao altar? Ou após ter escolhido o vestido, definido maquiagem, cabelo, a sua parte de consultoria acaba? Não, na verdade, existem vários tipos de consultoria. Existe a consultoria mais simples, que é só para o vestido. Existe uma consultoria mais completa. Na verdade, a gente vai muito além. Dependendo do tipo de consultoria, a gente vai ajudar você no seu ensaio de fotos, no pré-wedding. A gente vai ajudar você quando você for fazer a sua mala para sua lua de mel, já com base em tudo que você aprendeu. E quando você voltar da sua lua de mel, o seu guarda-roupa já vai estar alinhado com o que a gente descobriu sobre você. Com o seu estilo, né? Exatamente. Essa é a parte de consultoria de imagem. Claro que eu posso acompanhar uma noiva até o dia do casamento, sem problemas nenhum, para a gente acertar os detalhes, tudo. Geralmente, quem faz isso é a parte de organização do evento, quem está organizando o casamento. Mas é lógico, a gente vai no dia e a gente acerta os detalhes e fica de olho sem problema nenhum. Tudo depende do estilo de consultoria que você vai fechar. Exatamente o que eu ia falar. Outra pergunta, Fabi, porque acredite você ou não, já se passaram 50 minutos. Daqui 10 minutos a gente vai ser derrubada. Mentira! Verdade. Já foi assim, nossa! Já, olha como passa. A gente vai ter que fazer outra com certeza. Com certeza, porque é muito conteúdo. Eu não imaginava que você tivesse tanta coisa assim para falar pra gente. Eu adorei, super adorei. Na próxima, a gente pode falar bem estrategicamente mesmo sobre os estilos de corpo e vestidos, mais focados nesse. É porque, para conhecer um pouco do trabalho, a gente teve que falar um pouco mais sobre o assunto. Sim, mas aí a gente pode ser mais assertiva, mais direcionada. Isso. Outra coisa que perguntaram você acha viável contratar a consultoria de imagem para o noivo e para a noiva ou só para a noiva? Na verdade, por exemplo, quando fecha comigo a noiva, eu já dou um plus, assim, sabe? Eu já dou uma... Eu dou uma abraçada no noivo também. Vem cá, querido, vamos fazer um completo. Uhum. Geralmente, esse é o trabalho que eu faço. Eu desconheço, assim, por exemplo, vou te cobrar um valor para a noiva e vou te cobrar um valor para o noivo. Não, tá. Ele já faz parte do processo. Normalmente claro que isso, claro que a consultoria para o noivo vai ser a parte estética, né? Aquela parte essência que eu falei para você, que é aquela análise completa, desde coloração, visagismo e tudo mais, ele não vai ter. Mas ele vai fazer parte do contexto. Agora, se ele quiser uma análise dessa, que é o que eu te falei, ele vai usar para o dia do casamento, ele vai usar para a vida inteira, né? Ele vai usar no mundo corporativo, ele vai usar onde ele estiver. Aí a gente também tem um plano para isso. Legal, Fabi. Entendeu? Legal. Tudo tem vários tipos de consultoria. Tem uma pergunta que, tipo assim, eu até já responderia, e eu acho que com tudo que a gente está falando, ela já responde. Qual a vantagem de contratar? As vantagens são muitas. Qual a vantagem de contratar teu serviço de consultoria? Muitas. É a vantagem de você não errar no que você vai vestir, de você não vestir um vestido que é para um ambiente fechado e colocar ele na praia ou no campo, no jardim. Enfim, eu acho que é isso, não é, Fabi? Eu acho que hoje em dia, dificilmente uma noiva, ela casa sem fechar um fotógrafo bacana, né? Um fotógrafo e uma filmagem bacana. E para que você contrata aquilo? É para você ter uma recordação legal, uma recordação bonita, né? Aí, o que acontece? De repente, você apostou num vestido que não era o que ia te favorecer no dia do seu casamento.
E aí você começa a ver fotos em que, de repente, o seu busto já está muito, né, tá meio amassado, as cores não estão ornando, então a luz, a harmonia das cores, ela traz luminosidade para as fotos, ela traz, né, traz um negócio bacana. Então, aí você não consegue achar aquele brilho bacana, você não consegue ver, você olha para as fotos e você não, sabe, não se acha legal. Fora que tem a vantagem que você não vai ter que ficar louca, descabelada. Ai, meu Deus, que tipo de brinco que eu vou usar? Que Sim. cor de brinco que eu vou usar? Que cor de flor que vai ser o meu buquê? Porque tudo isso, eu, como consultora, vou fazer para você. Eu já vou chegar para você e vou te dar, sim, que é o que combina com você, que é o que combina com o seu vestido, que combina com um evento que você está promovendo. Se é de dia, se é de noite, se é de tarde, se é na praia, se é no sítio. Você entendeu? Então, Ou seja, toda essa correria que você... Se a pessoa Eu contrata já um vou bom chegar com... fotógrafo para ter uma recordação linda e maravilhosa, por que não contratar consultoria para que não tenha nenhum erro? E, de repente, olha aquela foto e fala, puxa, se eu tivesse contratado a consultoria, eu não teria errado no modelo do vestido, eu não teria errado na maquiagem. Outra coisa, Fabi... O erro de maquiagem, ele é muito, muito, muito recorrente. O pré-wedding, ele pode ser incluído nesse pacote, ele tem um outro valor, mas você dá essa consultoria também? Como que é? Já está inclusa. Então, a pessoa contratou o serviço de consultoria e imagem para o casamento, o pré-wedding está incluso. Sim, eu vou ajudar ela a escolher um estilo. Geralmente o pré-wedding, ele diferencia um pouco do que vai ser o dia do seu casamento, né? Tem muita gente agora que está fazendo o pré com vestido de noiva já, né? Sim, mas com vestido muito mais fluido, muito mais simples, muito mais delicado. Faz na água, faz no campo, já com aquele meio estilo de casamento. Então, tudo isso também já está incluso. Você vai ter dicas bacanas. E tudo isso, por exemplo, a noiva vai casar. Junto com ela, a gente já escolheu o estilo que ela gosta dentro do que combina com ela. Ela vai, por exemplo, não vai ter trabalho de procurar nada, porque todas as opções que completam uma noiva, desde penteado, maquiagem, acessórios, vestido, sapato, tudo isso eu já vou levar pronto para ela, em opções. Você entendeu? Nossa. Porque eu já estudei. Tipo vale muito a pena contratar o serviço, muito a pena. Muito. Quem já casou sabe quanto é estressante, né? Com certeza. Acaba sendo muito estressante. Muitíssimo importante. A gente tem 4 minutos, Fabi. De quanto a quanto varia a contratação do teu serviço? Olha, é bem complicado falar sobre isso, porque se eu falar para você, por exemplo, de uma consulta, a gente pode fazer uma consultoria somente online, vai ser um valor. A gente vai fazer online e vai entrar no presencial, vai ser outra. Vamos se dizer que, assim, a partir de R$600, tá? Até, a gente tem formato de consultoria que vai até R$3.000. Tá, então dá uma variação aí de 600 a R$3.000. Tudo depende do que ela está procurando. Não, perfeito. Só para o pessoal ter uma ideia, então, como já perguntaram, para o pessoal não ficar com aquela interrogação, puxa, mas quanto será que é? Será que cabe no meu bolso? Será que não? Então, sim, o pessoal já está com isso aí. Fabi, eu vou ter que encerrar, porque senão vão derrubar a gente. Nós temos 3 minutos só. Eu tenho certeza, olha, eu tô com a Fernanda aqui, que já fez uma live pra gente sobre maquiagem e sobre penteado de cabelo. Ela é da Make Day Oficial. E ela tá super curtindo, achando que o assunto é demais. Tem a sua irmã Fê e a minha amiga Fê, a Raika, a Camila, várias outras pessoas. Eu não consegui prestar atenção nas pessoas que entraram. A Ana tá com a gente, a Gabriel,
algumas outras, Tati, algumas outras pessoas que eu não conheço, desculpa se eu não falei o nome, Karen, a Rosa, várias pessoas. Eu quero agradecer todo mundo e quero que vocês saibam que a gente vai ter uma outra live com a Fabi Câmera, que é sensacional, a nossa consultora de imagem e estilo. Eu amei, Fabi, muita coisa que eu não sabia. Já vou programar a minha consultoria com você, tá? Amei. Vai ser um Super prazer. amei. E a gente vai aí, então, da próxima, dar uma focada nas noivas.